Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caminho para o Gol. Eu estou aqui, Rafael. Vamos falar mais uma vez de futebol. Vamos conversar mais uma vez com um convidado super especial. E antes disso, eu queria lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais, olharem lá principalmente o The Books on the Ball. Tem sempre muita coisa legal para vocês estudarem, para vocês refletirem. E por aí a gente vai seguindo já para o nosso quinto episódio. Mais uma vez estou aqui com o Vitor Alberici. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos ouvindo. Estou muito feliz de fazer parte de mais um episódio do The Books on the Ball. E hoje, Rafael, o nosso convidado é especial, é um cara que a gente estudou junto, teve o prazer de fazer parte da caminhada dele desde o começo, e é um cara que tem muito para nos acrescentar. Seja muito bem-vindo, Daniel Mota. Fala, senhores. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Espero contribuir um pouco e contar algumas mentiras aqui para vocês. Olá, Daniel. Então, para que o nosso ouvinte saiba quem você é, explica um pouquinho para a gente da sua trajetória, da sua experiência no futebol e como você se tornou analista de desempenho. Então, eu fui goleiro, mas não joguei em time nenhum, não fiz base, digamos, em algum time grande, nem nada do tipo. Joguei até meus 15 anos e aí, depois dos 15 anos, resolvi estudar, porque foi complicado. E aí comecei a estudar, fiz a FMG, e aí na UFMG eu comecei a ter contato com o estudo do futebol, que era uma área que me interessava há muito tempo, que eu sempre gostei, desde jogador. E aí eu comecei a entender como que era por trás do futebol, os bastidores, digamos assim, como uma comissão técnica trabalhava. E aí eu comecei a me identificar. Nisso eu comecei a me identificar, eu comecei a querer me envolver nesse meio. Comecei em escolinha normal, como qualquer um que começa no futebol inicia. E aí fui iniciando, fazendo estágios, conhecendo mais um pouco o mundo do futebol. E aí acabei caindo no América Feminino, um ano bom, inclusive um ano que o treinador deu uma goleada histórica lá. E aí caí nesse ano, em maio, no 1º de maio, a gente começou a trabalhar lá na equipe feminina do América e perdurou até setembro. Em setembro, eu fui convidado a fazer um estágio, inicialmente na preparação física, no Clube Atlético Mineiro, começando nas categorias iniciais, estagiário de iniciação 11, 12 e 13. Lá no Atlético, eu tive o prazer de trabalhar com grandes profissionais nessas categorias, mas a minha estadia, digamos assim, na preparação física, ela foi de apenas uma semana e meia. Depois eu já comecei a fazer uma transição, digamos assim, porque chegou um profissional para a área que eu estava, de estagiário, e aí eu comecei a fazer uma transição para análise de desempenho, que já era uma área que me interessava, que eu gostava, fiz alguns cursos nela. E aí, no Atlético, eu comecei a crescer como estagiário lá dentro, fazia análise para o 13, 12, 11, as 3 categorias. Tive a oportunidade de, numa viagem com o Sub-14, fazer um campeonato. E depois tive que fazer um outro campeonato Sub-15. Assim que eu voltei do campeonato Sub-15, uma Copa 2 de Julho, em Salvador, eu emendei com uma outra Copa em Salvador, a Salvador Cup, Sub-16. E quando retornei de Salvador, nessas 2 idas, eu voltei como analista do Sub-15. Analista Sub-15 do Atlético, ainda como estagiário de análise, mas com responsabilidade sobre o Sub-15. A partir daí, comecei a fazer o Sub-15, disputamos o Campeonato Mineiro, disputamos Copa Brasil-Japão, alguns torneios nacionais, entre aspas, né, para a categoria, e sem duração longa, sem campeonatos de curta duração. E aí veio a pandemia. Na pandemia eu perdi o estágio, porque todos os estagiários, acho que até do Brasil inteiro, tudo parou. E retornando, quando houve o retorno de tudo,
Quando voltou a categoria sub-20 do Atlético, eu fui contratado e fui responsável pela categoria sub-20 do Atlético desde agosto de 2020. Desde agosto de 2020, a gente fez o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e disputamos a Supercopa em janeiro de 2021. E depois da Supercopa, a gente fez mais uma preparação para a Copa do Brasil, para o início da nova temporada, e eu recebi uma proposta para ir para o Flamengo. E hoje sou analista de desempenho de sub-20 do Flamengo, e a gente continua buscando, estamos na caminhada. Daniel, é uma história bem legal e faz parte de muita gente, assim, não só como você, mas nós mesmos também, que são pessoas que não têm um histórico de jogador, não têm um histórico de atleta que é representativo na base, a gente não tem aquele capital simbólico, vamos dizer assim, então a gente tem que percorrer outros caminhos. E como que você vê fazer parte daqueles laboratórios de pesquisa durante a sua graduação, que você falou que começou a ver como acontecia entre as comissões técnicas o trabalho de verdade, como você vê que isso contribuiu para a sua prática profissional, para a sua formação? Eu acho que os laboratórios de pesquisa da faculdade eles servem como um apoio à nossa formação em geral. Então, quando você opta por estar em um laboratório, você está optando para se formar de uma maneira mais aprofundada. Não só na área daquele laboratório, como em diversas outras. Eu era do Laboratório de Psicologia do Esporte, do LAPS, na UFG, na Escola de Educação Física, e, na minha visão, isso me ajudou muito com o entendimento acerca da mente dos atletas. Como que funciona a mente de um atleta desde sua formação até a mente de atleta de alto rendimento. Eu sempre busquei ter esse entendimento, busquei ter essa visão. Então, eu procurava estudar os diversos processos mentais e comportamentais que um atleta tinha. Então, como que ele se portava de acordo com as influências externas que tinham. E esse foi o meu maior ganho, na minha visão. Eu acho que eu consegui me aprofundar um pouco mais de como funciona a mente de um atleta e muito sobre a influência externa que existe para um atleta de alto rendimento. Porque, além das influências internas, a motivação que ele tem, que ele carrega com ele, a influência de fatores externos é extremamente complicada para um atleta de alto rendimento. Então, entendendo um pouco mais a psicologia do esporte, no meu caso, eu acredito que me ajudou muito. Assim como tinha vários outros grupos com enfoques diferentes que eu acredito também que deram muita base para muitos profissionais entenderem melhor o atleta, seja ele no cognitivo, seja ele no psicológico, seja ele na tática do jogo, na técnica, no comportamento motor. Isso tudo são abordagens laboratoriais extremamente importantes para a nossa formação em geral. Muito, muito legal essa sua fala, Daniel, porque mostra para a gente uma das coisas que com o tempo nós vamos aprendendo, né, na caminhada com o futebol, na nossa formação enquanto profissional, que diferentes conhecimentos nos ajudam a entender melhor o todo para que a gente possa exercer a nossa prática específica dentro do meio futebol, que é um esporte muito amplo, que tem várias facetas. Você passou por preparação física, por psicologia, para conseguir ter um entendimento maior, e isso te ajuda muito hoje na sua função, que não é necessariamente vinculada a nenhuma das duas. Mas vamos agora fazer uma pergunta sobre a análise de desempenho, especificamente. Nós estamos numa época que existe a internet, que muitas pessoas se dizem analistas, e minha pergunta é: qual é o diferencial de um bom analista, então? O que ele pode acrescentar de informação para um atleta e para a comissão técnica? Eu acho que
para começar a responder essa pergunta, é necessário a gente entender o papel do analista. E o papel do analista, ele passa muito para a equipe. Você tem que ser adaptado à equipe. Você está lidando tanto a equipe técnica, o corpo técnico, quanto os atletas. Então, um bom analista, ele não simplesmente não entende do jogo só. Ele tem que entender do jogo, ele precisa ter um entendimento tático do que está acontecendo coletivamente, mas ele também precisa ter uma boa comunicação, em geral. E uma comunicação verbal muito boa, uma comunicação não verbal, uma troca com a comissão técnica, com cada atleta, o tipo de abordagem com cada um deles é diferente. A gente tem atleta que se motiva com feedback positivo, tem atleta que você precisa dar o feedback negativo para ele melhorar, tem atleta que você precisa mostrar um vídeo, já outros atletas, simplesmente na fala, ele já consegue fazer uma projeção mental e melhorar o que você está falando com ele. Então, assim, eu acho que hoje, para a gente ser muito bom analista, para você ser um cara diferente, você precisa de estudo, você precisa de uma comunicação muito boa e um dos principais fatores, você precisa trazer uma outra visão, porque o treinador ele já tem a visão dele do jogo e ele está assistindo o jogo de um ângulo. O auxiliar técnico, o papel dele também é auxiliar esse treinador e ajudar ele, dar apoio a ele. Então, nós temos como papel trazer uma visão que incomode, pelo menos, esse treinador, entendeu? E esse treinador, ou comissão, ou o atleta, ele precisa desse apoio. E esse apoio pode ser por meio de vídeo, ele pode ser por meio de uma fala, ele pode ser por meio de uma apresentação. São N tipo de coisa. Eu acho que a capacidade de se adaptar do analista a esses diferentes contextos é o principal fator para ser um bom analista. Daniel, você falou algumas coisas legais aí, mas tem um ponto aí que talvez você não tenha tocado, e é um ponto que eu sempre me questiono. A gente teve um professor, quando eu falo a gente, somos nós três, que eu já ouvi ele falar várias vezes, que o analista provavelmente deveria ser a função que tem maior quantidade de conhecimento dentro de uma comissão técnica. E a gente vê muito, e em função das mídias sociais, para mim isso não é um problema, mas eu acho que tem uma grande diferença da pessoa que vê algumas coisas táticas, faz um relatório do jogo, e o cara que entende também, ele consegue linkar isso com o treinamento esportivo, com outras áreas da performance, que não só a parte tática. Vamos dizer aqui, principalmente, que é o que passa pela universidade, que é a parte física, fisiológica, tudo mais. Como que você acha que o analista deve não atuar, mas manipular esse conhecimento também? Eu acho que é de suma importância que não só o analista, eu acho que várias outras profissões de futebol, mas principalmente o analista, ele tem um conhecimento, digamos que básico ao menos, de todas as áreas, para você começar a entender o processo de treinamento e o que você pode falar e o que vai influenciar. Então, por exemplo, você vê um atleta que está performando mal no sprint. Você tem que entender o processo de treino do sprint daquele atleta para você conversar com a fisiologia, por exemplo, ou com o DM, para saber se tem alguma biomecânica de movimento diferente daquele atleta, o que está acontecendo que não está performando o ideal, que a gente espera. Ao mesmo tempo, você tem que saber disso tudo para poder conversar com o treinador, entender de treinamento esportivo para você ter um nível de conversa bom com esse treinador e falar do mesmo sprint do jogador. Um retorno defensivo, por exemplo, ou um apoio de um lateral. Isso envolve uma série de fatores. E essa série de fatores inclui biomecânica do movimento, inclui conceito tático, inclui conceito técnico. Isso tudo, para você discutir,
não isoladamente, você precisa se entender do todo, para você se comunicar com diferentes áreas. Porque senão o analista de desempenho vira só mais um cara que produz um relatório do que está vendo da equipe, do adversário ou da equipe que seja. E nosso papel não se prende só a isso. Isso é uma das funções, mas existe muito mais atrás da função de analista de desempenho. Ô, Daniel, deixa eu pegar um ponto do que você falou, que você disse que o trabalho do analista é trazer uma visão diferente, né? Que você já tem ali dentro do campo os profissionais que estão muito dentro do dia a dia, que é o preparador físico, o auxiliar e principalmente o treinador. E o analista, ele está presente, no processo diário, mas ele também tem uma visão um pouco mais externa, né? Um pouco mais fria da coisa, principalmente pelo vídeo, que já é uma coisa um pouco desvinculada da emoção. E você disse que tem que trazer uma opinião para, entre aspas, incomodar o treinador, né? Tirar ele um pouquinho da zona de conforto. Como que é essa linha, né? Qual que é o limite? Como que você aborda isso? Que imagino que seja uma linha tênue ali entre você trazer alguma coisa propositiva para tirar o treinador da zona de conforto e você entrar no meio do trabalho do treinador e gerar um desconforto a nível pessoal, às vezes até. Então, como que você trabalha isso? Como que você vê essa linha entre o analista e o treinador? Eu acho que adaptação é a palavra-chave para quem trabalha com futebol e, de novo, para análise de desempenho. Então, você não pode chegar simplesmente no treinador que você conhece há uma semana, 2 semanas, e começar a dar pitaco no trabalho dele, entendeu? Começar a questionar, simplesmente sem fundamentação. Até porque você precisa conhecer o trabalho. A partir do momento que você conhece o trabalho, você adapta ao entendimento do jogo do treinador e, ao mesmo tempo, ao modo de trabalhar daquele treinador. Por exemplo, tem treinador que gosta de adaptar a equipe ao adversário. Então, os treinadores pouco se preocupam com o adversário e se preocupam muito mais com a sua equipe. E o mesmo analista, ele precisa ser capaz de se adaptar a esse treinador que se preocupa com a equipe, como ele precisa ser capaz de se adaptar ao treinador que se preocupa mais com o adversário. E nisso tudo, ele precisa entender como que ele conversa com cada um, em qual momento é o momento do analista conversar, qual momento é o momento de só observar, qual momento é o momento de você controlar as coisas e simplesmente ficar na sua, digamos assim. É bem legal, porque eu acho que muita gente ainda vê o trabalho do analista como não só como essa parte só do relatório técnico-tático, que já é um reducionismo em si da própria função, mas também ele mostra que, no fim das contas, todo mundo é ser humano. Então, se tiver um analista excelente, mas que ele não sabe se comunicar, a partir desse momento ele já não é um analista tão bom assim, porque a informação fica só para ele e ele não consegue fornecer o que é bom para a comissão técnica, para o treinador. Então, faz toda a diferença essa questão da adaptação, da comunicação. Muito legal. E falando da comunicação, mas agora de um meio um pouco mais externo, com o tempo para frente, principalmente no Brasil, começou a ter mais exposição, começou a surgir as análises lá, aquela coisa bonita, né? Fica tudo marcado no quadro na TV, aquela coisa lá que parece até fácil de fazer, mas não é não. E também nas redes sociais. Como que você vê essa exposição agora do trabalho dos analistas nesses programas? Você acha que é algo bom, que está chamando a atenção para a importância da análise do jogo, de ter essa visão diferente do jogo, ou você acha que pode estar banalizando até um reducionismo da função do analista? Olha, na minha visão, essa exposição é muito boa, entendeu? Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande em falar sobre o protagonismo. É importante você ver a função, você saber que ela existe e saber também como que ela funciona. Agora, nós analistas, nós não somos protagonistas do processo. O maior protagonista é o jogador e
o segundo protagonista, que é quem realmente é o mais exposto de todos, é o treinador. Então, eu vejo muito que a gente precisa de maior entendimento sobre esse papel. A gente tem importância no processo como um todo, não somos protagonistas, e a gente está lá para suportar decisões, dar aquele suporte para o treinador, para o auxiliar, que no final das contas são os caras que têm que tomar decisão, são os chefes de comissão, para o atleta conseguir entender o que ele tem que fazer e ele tomar decisão, porque no final das contas ele está tendo campo e ele vai fazer a ação. E o nosso papel é suportar a decisão e ser informativo. A gente informa as coisas. Eu acho que assumir protagonismo, um analista não deve assumir o protagonismo de uma equipe. Nós estamos para ajudar a comissão, nós somos mais um apoio para as decisões a serem tomadas, tanto da comissão técnica quanto da diretoria. São dois papéis que a gente precisa exercer. Daniel, é importante isso que você falou. Acho que nas redes sociais, elas trazem muitas coisas boas no meio de muita coisa ruim também, né? A rede social é uma ferramenta que mostra o comportamento humano. Então, a gente vai ter coisas aproveitáveis, coisas não aproveitáveis, tudo misturado. O maior desafio para a gente, no meio das redes sociais, é saber filtrar isso aí de bom. E realmente se fala muito mais da análise, da importância da análise, de um método para você mensurar o rendimento hoje em dia do que se falava antigamente. Isso realmente é uma coisa importante. Agora, uma outra coisa que tem acontecido recentemente, com o avanço da tecnologia, principalmente de vídeo, com a exposição maior que tudo tem tendo, é que nós temos acesso a muito mais dados, né? Hoje você consegue ter dados sobre qualquer coisa. E queria te perguntar como que você vê essa questão de fazer um filtro daqueles pontos que são mais determinantes para que você consiga transformar esse dado em informação útil para o treinador no processo de treino, no pré-jogo, durante o jogo e no pós-jogo. Eu acho que nós temos acesso a tanta informação e realmente esse filtro fica complicado. E essa complicação que eu falo é porque, de novo, é a mesma palavra de antes, adaptação. Então, você precisa adaptar ao que o seu treinador acha relevante, ao que o clube acha relevante. Então, você tem o reconhecimento de padrões dentro daquilo da filtragem que você faz para o seu treinador. Não adianta eu fazer um relatório de 30 páginas, 40 páginas, que relevante para o treinador são 3 e para o clube são 4. O resto todos não tem tanta relevância ou são informações que nem lidas vão ser. Então, eu acho que é adaptação. Adaptação que você faz para fornecer boas informações pré-jogo, falar bem do seu adversário dentro do que o seu treinador quer saber do adversário. Durante o jogo, você tem uma visão diferente, que não era aquela visão da beira do campo. Geralmente, a gente filma de um ângulo que você vê um jogo diferente, se pode falar desse jeito, né? A gente vê um jogo muito mais de espaço por cima, você vê movimentações de linha, conexões entre os atletas, e quando você está na beira do campo, eu pelo menos, quando fico na beira do campo, eu enxergo o jogo de uma maneira muito diferente. Eu me acostumei já a enxergar o jogo de cima, digamos assim. E o pós-jogo, eu acho que você precisa ver se as funções, se a estratégia foi cumprida, adaptando de novo ao que o treinador imagina daquilo tudo, e também entregar para o clube os protocolos que ele julga importante. Então, nós temos o trabalho com o treinador e nosso dever também com o clube. Então, são os dois principais pontos que têm que ser atendidos: a instituição e o treinador. É a chave, né? Até aqui a gente está vendo que muita gente pode ter dado play nesse episódio esperando ouvir como que você analisa ali a organização ofensiva do adversário, como que você faz aquilo, mas isso é algo que em todo lugar você encontra, isso não é fácil de ver. Agora a gente está discutindo coisas que
aquele detalhe que faz a diferença. Isso é bom das pessoas perceberem isso durante a conversa. Daniel, você contou um pouco da sua trajetória para a gente e você já passou por diferentes categorias, iniciação, sub-15, trabalhou numa competição sub-16 e já está um tempo no sub-20 que ali você já está lidando com um adulto, né? Os meninos já são um passo ali profissional, todo mundo já tem, o universo muda muito, principalmente a categoria da base, que o universo muda de uma forma assim muito, muito grande. Qual a diferença que você vê da atuação do analista de desempenho dessas categorias menores para quando ele já está ali no sub-20? O analista ele precisa entender a diferença entre formação de atletas e o rendimento de atletas. Eu enxergo que nós trabalhamos num processo, que esse processo você pega um atleta de 11 anos de idade, que ele às vezes está, digamos assim, no processo final de alfabetização, com entendimento básico de interpretação de texto, e você chega até o sub-20, que já é um homem ou uma mulher, no caso, que seja, formado com todo o seu processo de ensino formal e escolar teoricamente feito e que precisa tomar a decisão dele e render, ter desempenho. Então, eu enxergo que a gente tem desde um processo pedagógico, a gente precisa ensinar conceitos, ensinar quando se usa, o que é uma penetração, o que é proteger o espaço, uma amplitude, largura, para um menino de 11 anos, de idades superiores, até você chegar no sub-20. Pensando que esse atleta esteve com você desde o sub-11 até o sub-20, teoricamente, no sub-11 ele aprendeu os conceitos, foi comentando e foi aprendendo os diferentes processos do jogo de futebol. E quando chega no sub-20, você já não ensina mais o conceito, você já está falando com ele a aplicação daquele conceito, se foi certo ou errado. Ele já tem um entendimento conceitual, ele já sabe quando ele precisa aplicar, você está simplesmente vendo a ação feita e comunicando com ele para melhorar ainda mais o processo dele. Então, tem muita essa visão. A gente trabalha desde o processo formativo, desde pedagogia do esporte mesmo, até o alto rendimento. No sub-20, você tem atletas que já são de nível profissional, que vão render, que são convocados para a seleção brasileira, tanto sub-20 quanto profissional. Então, você vivencia esses diversos universos da aprendizagem do esporte e o seu papel está presente em todos eles. Ponto muito importante esse que você tocou, Daniel, da questão de ensinar os conceitos, né? Eu acho que um dos erros que a nossa geração de profissional, que é um pouco mais nova, tem cometido, porque nós estamos tendo acesso a muita informação e a gente aprende nos cursos, na faculdade, um monte de palavrinha técnica, um monte de coisa legal. A gente acha que a gente tem um conhecimento maior porque a gente tem uma determinada fala técnica. E muitas das vezes nossa geração de profissionais fala com o atleta coisas que ele nunca ouviu falar, mas que ele sabe fazer. Não é como você falou, um atleta do sub-14, ele não vai entender o que significa uma penetração ou o que significa um determinado movimento se você falar de uma maneira tática, mas ele vai entender o que é fazer aquilo, porque ele faz aquilo naturalmente no jogo. Então, esse processo de ensino de conceitos, ele é importante, a gente precisa ter o conceito para se comunicar, mas esse processo de ensino para o atleta conseguir entender o que a gente está querendo dizer é realmente muito importante. Você tocou para mim um dos pontos fundamentais hoje em dia no trabalho, principalmente na categoria de base. Agora, fazer uma outra pergunta, voltando para esse lado individual, né, dos atletas. Hoje em dia tem surgido aí muitas consultorias individuais, né, para atletas, né? O atleta ele busca uma consultoria
fora do clube, de análise individual dele. Como que você vê isso? E se você acredita que o analista de desempenho do clube deveria exercer essa função, se isso é conflitante, como você enxerga esse tipo de situação? Eu acho que as abordagens individuais dos atletas são cruciais para a carreira dele, porque o analista de desempenho, em geral, ele tem uma função coletiva muito grande. Então, nós passamos muito mais conceituação coletiva, movimentação de linhas, essas coisas. A gente tem uma preocupação muito maior com isso, é uma preocupação muito maior com o adversário e a preocupação também em ter dados do jogo. Então, quando você tem essas consultorias de análise individual dos atletas, é uma parte que caberia, sim, ao analista de desempenho fazer. Porém, um analista para fazer diversas funções dessa forma, a semana ela precisaria ter pelo menos um quádruplo de duração. Então, assim, eu acho que esse analista do clube, por exemplo, poderia ter um analista próprio, individual do clube. Acho que seria de suma importância. Seria muito bom você pegar os conceitos de tática e técnica individual e ter uma pessoa focada nisso, que trabalhe isso com o atleta. Mas para isso tudo precisa de um planejamento. Um planejamento de abordagem individual é algo que precisa respeitar o princípio da individualidade do próprio atleta. Então, como você tem anteriormente, você tem atleta que vai reagir bem a vídeo, como você tem atleta que vai reagir bem a uma fala, como você tem atleta que vai reagir bem à projeção. Então, esse planejamento ele precisa ser de diversas áreas conjugadas, porque a psicologia precisa estar dentro disso para analisar o comportamento e qual método seria mais eficaz. O treinador precisa estar envolvido, o auxiliar, precisa de um setor, digamos assim, disso que se envolva com todos os outros. Então, assim, eu acho sensacional um trabalho de análise individual, mas ele precisa ser contextualizado, entendeu? Porque o mesmo atleta tem momentos que ele precisa fazer uma infiltração, tem momentos que ele precisa fazer uma desmarcação, por exemplo. E aquilo tudo não é simplesmente individual. Ele também passa por a estratégia coletiva da equipe. Então, esse analista que trabalha com o individual, ele precisa também ter conhecimento do coletivo, do que é a equipe que aquele atleta está jogando, entendeu? Então, assim, é muito complicado, mas eu acho que poderia ser um analista individual do clube, entendeu? Mas respeito muito as consultorias individuais de cada atleta, acho que é um trabalho muito bacana, que pode vir a trazer grandes resultados para cada atleta, mas eu acho que esse contexto precisa ser respeitado e entendido. Assim, realmente, essas consultorias individuais, elas têm aparecido e elas fazem um trabalho bem legal. E nada mais é do que uma leitura da necessidade. Eles viram que, porque quem procura é o atleta, então o atleta às vezes não estava sendo suprido por isso no clube, mas também não por culpa do setor de análise, porque existe uma demanda ali que é a prioritária e, como você disse, uma pessoa não consegue cobrir tudo, porque você já tem que analisar o adversário, tem que analisar a equipe, tem que atuar, auxiliar também no processo de treino, e aí nisso você ainda vai ter que fazer uma análise individual de no mínimo 11, 12, 14 atletas. Então, assim, é muito trabalho e fica realmente inviável. E nisso as consultorias apareceram e encontraram aí um nicho de mercado bem legal. E você citou atletas que respondem bem ao vídeo e que respondem bem, têm o costume e gostam de utilizar essa ferramenta. E na final do Brasileiro Sub-20, a decisão foi por pênaltis, quando você estava no Atlético Mineiro. E nós vimos o treinador de goleiros, ele estava se utilizando do vídeo ali antes da cobrança.
Como funciona a integração desse trabalho do analista com o treinador de goleiros? Olha, nosso papel é dar suporte a toda a comissão técnica. Então, a gente faz trabalho para o treinador, a gente produz relatórios do adversário para o treinador, para o auxiliar técnico, assim como a gente precisa produzir material para os goleiros, para o preparador físico, o fisiologista, seja desde um sprint mal dado ou muito bem dado de um atleta. Poxa, o atleta estava esperando de lesão e começou a marcha dele está diferente. Então a gente precisa fazer todo esse material. Nesse caso específico, com os treinadores de goleiro, é um trabalho que a gente desenvolvia no Atlético, bastante interessante, que era sobre o comportamento dos batedores e do goleiro, do próprio goleiro adversário. Então, antes do jogo, aquele vídeo já estava pronto, com os batedores falando qual era a perna usada, qual tipo de batida, entre outras características daquele jogador, e foi passado para os goleiros durante a semana, e ali houve um reforço que no meu ver, foi bom. Ele ajudou a gente, inclusive, nas semifinais também do Brasileiro, e foi algo positivo, na minha visão. E esse trabalho ele precisa ser feito com uma integração muito grande. Então, o treinador de goleiro, no caso, era o Rafael, um amigo meu hoje, pessoal, que a gente se conectou muito bem. Mas mesmo se eu não fosse conectado muito bem ao Rafael, se for outro profissional, você precisa se conectar à sua comissão técnica. E essa comissão técnica, no final das contas, é quem você vai trabalhar no dia a dia, é quem você vai estar ajudando, e é seu papel fazer isso tudo. Então, naquele caso específico, não foi isso que nos gerou o título, óbvio que não, mas houve pelo menos uma preparação dos nossos goleiros e também para os nossos batedores. Eles também estavam com conhecimento sobre o comportamento do goleiro adversário. É interessante. Você está tocando num ponto sistematicamente durante o tempo da sua fala, que é a questão, na verdade, 2 pontos, né? Que é a questão da adaptação e a questão da comunicação. Quanto que isso é importante no dia a dia de trabalho, que essa talvez seja a chave de a gente conseguir transformar todo o nosso trabalho, toda a nossa produção em algo importante para o clube, né? Transformar isso tudo em um conhecimento, em um crescimento coletivo. E realmente são 2 pontos que eu vejo como cruciais no nosso trabalho dentro do futebol. Você precisa estar o tempo todo se adaptando, porque o contexto está sempre mudando e envolve muitas pessoas, né? Um esporte coletivo que tem um grupo de jogadores muito grande, uma comissão muito grande, e a gente precisa saber se comunicar. Eu acho que esses 2 pontos que você tem tocado são fundamentais para que a gente tenha a gente dê uma importância grande a isso no nosso dia a dia, com certeza vai nos fazer um profissional melhor. Agora, uma pergunta de curiosidade que muita gente tem sobre o trabalho do analista, e melhor perguntar para você do que para mim, né? Então, qual é a diferença no processo, na formação de uma confecção de relatórios, por exemplo, na análise do trabalho do analista, entre jogos de pontos corridos e jogos de mata-mata? Qual que é a diferença do seu trabalho, do seu relatório, nesses 2 diferentes contextos? A produção de cada relatório, na minha visão, ela precisa ser única. Por quê? Ela tem toda uma questão contextual. No pontos corridos, você tem uma análise que você pode pegar os 5 últimos jogos e, assim, foge um pouco do que eu vou falar à frente. Mas se você pegar os 5 últimos jogos, você vai achar um padrão de jogo da equipe. Na análise mata-mata, ela tem uma outra análise, um enfoque de análise. Por quê? Nós temos análise, o contexto do jogo faz você identificar a equipe, entendeu? Então, por exemplo, se você pegar os 5 últimos jogos de uma equipe nos pontos corridos, você, digamos assim,
vai ter um jogo com peso X, mas o outro jogo também vai ter o mesmo peso daquele outro, porque a gente está no campeonato com pontos corridos. Num campeonato de mata-mata, você tem análise de contexto, que é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar e entender ela. O que seria essa análise de contexto? Aquela equipe, como ela se comporta fora de casa, como ela se comporta dentro de casa, como ela se comporta como uma equipe que joga parecido com você, como que ela realiza pressão numa equipe que sai com 3, como ela realiza pressão numa equipe que sai com 2. Todo esse contexto, essas informações contextuais, elas precisam ser muito bem vistas. Então, por exemplo, é uma pergunta que pode surgir: poxa, quantos jogos são necessários para você analisar bem um adversário? Recentemente teve um analista, acho que na final da Euroleague, que citou que analisou 17 jogos do Manchester United, se eu não me engano. O Villarreal. Isso, análise do Villarreal. Então, assim, analisei 17 jogos. Muito bom. Mas foram 17 jogos contextualizados? Foram 17 jogos, os últimos 17 jogos da equipe? Porque o que interessa no final, e claro, com o calendário que a gente tem, você tem que selecionar os jogos que você vai analisar. Porque não adianta você selecionar jogos de um time que vai jogar contra você no mata-mata, e aí você vai pegar o jogo que teve dele no estadual, que ele já estava classificado, no Campeonato Nacional de Pontos Corridos, que ele já estava no meio de tabela, sem lutar muito por vaga em lugar nenhum, e você pegar esses dois jogos e falar que é um padrão da equipe que vai jogar um mata-mata contra a sua equipe. Então, assim, para mim, a análise contextual, você entender o contexto de jogo é o principal. E esse contexto passa por isso. É um jogo de pontos corridos? Ótimo. A gente está em últimas rodadas, a gente está em meio de tabela, a gente está em início de tabela. Como que é? O que está acontecendo com aquela equipe? Inclusive os jogadores que estão envolvidos, porque você pode ter jogador com 3 cartões amarelos no campeonato de ponto corrido, já no mata-mata você tem que ficar atento a isso. Outra situação, que aí também vira um pouco essa chave, se o adversário tem um jogo chave no estadual dele, no final de semana, e vai jogar contra você um jogo de meio de tabela, quarta-feira, ele vai vir com força total? Ele vai poupar jogador? Você precisa não prever, porque a gente nunca consegue prever, mas você precisa entender o contexto daquele time para saber melhor o que pode vir a acontecer, pensando numa análise de adversário, entendeu? Eu acho que permeia muito por esse lado. É muito legal citar a parte do contexto, porque é isso, né? E quando você fala, você começou a sua frase falando assim, sua resposta, que cada análise deve ser única. E aí, talvez quem estivesse ouvindo pensou assim, não, então tem que ser sempre a mesma, mas você estava querendo dizer exatamente o contrário, é que cada uma tem que ser original. E, e é essa a razão, elas têm que ser originais porque o fator do contexto influencia e você deu uma resposta aí que, no fim, cercou tudo, as, as partes do desempenho. Você não falou só, tem que fazer o relatório desse time porque esse time se comporta assim. Você mostrou a parte psicológica envolvida, você mostrou a parte técnica que pode estar envolvida, que é quais atletas vão se utilizar. Então, isso faz toda a diferença. E você citou o analista do Villarreal e provavelmente ele se utilizou de Big Data, né? Eu não sei se você se utiliza. E se sim, como que você vê essa ferramenta? Hoje eu gosto muito do Big Data, utilizo ele no meu dia a dia. Eu tenho pós-graduação em ciência de dados, então eu acho de suma importância hoje para o futebol. É um passo que a gente está vivenciando ser dado. Nós não estamos no final desse passo, esse passo está sendo construído. É uma tecnologia
digamos assim, se pode ser falado dessa forma, antiga que está sendo aplicada lá no futebol, mas eu acho que assim, os números por si só não funcionam. Eles só funcionam quando a gente dá significado a eles. Então, você pode ter o que a gente chama de grande lago de dados, entendeu? Que tem N números, N informações por zona de campo, o campo dividido em 36 zonas, e o que fazer com aquilo? Você precisa entender, aquele número te diz o quê? E outra coisa, eu tenho um significado, eu dou um significado ao número, que você pode dar um significado àquele número, àquele diferente, mas de toda forma, o que importa no final é o significado que damos, entendeu? Então, o Big Data está aí, ele é algo sensacional, a área de analytics no esporte é algo com um potencial gigantesco que a gente tem hoje, e eu acho que a gente está nesse passo. Nós estamos dando significado aos números no futebol. Daniel, você mais uma vez citou a questão da adaptação, do contexto, do significado, né? Eu acho que quem terminar esse episódio vai sair com isso muito claro em mente. E eu achei que essa é uma mensagem muito importante de ser transmitida hoje em dia, porque a gente precisa ter essa adaptação e colocar isso na prática, né? E a questão da Big Data é aquilo que você também já tinha nos falado antes. Não adianta você ter um monte de informação sobre um monte de coisa se você não saber dar significado para aquilo, né? O que aquilo número está querendo dizer para mim, que como eu posso utilizar aquilo. Se não fosse esse o teu trabalho, não precisaria de você e um computador, provavelmente analisaria mais dados que você de maneira mais rápida. Mas o computador não consegue entender o contexto do ambiente, ele não consegue entender o contexto de uma equipe. Então isso aí realmente é primordial. E eu achei muito interessante a forma com que você destacou isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta também, voltada para esse lado do contexto, da adaptação e da visão geral. Hoje existem milhares de cursos, workshops, palestras, né, enfim, Instagramers, que prometem te ensinar a ser um analista. O que você sugere para um analista ter uma formação e um pensamento um pouco mais autêntico para não ser apenas um produtor de relatórios? Cara, além desse entendimento de diferentes contextos, eu acho que o que faz diferença, não só para o analista, mas para profissionais de futebol em geral, são as conexões feitas. E o que são essas conexões feitas? São conexões de diferentes áreas que você pode vir a imaginar dentro da sua perspectiva profissional, da sua função. Então, por exemplo, uma coisa meio banal que eu posso falar aqui, eu nunca pensei em ser nutricionista ou algo do tipo, mas eu fiz 3 cursos sobre nutrição e hipertrofia para atletas. Assim, poxa, o que isso tem a ver? Pô, conexão. Eu fiz conexão do que eu aprendi nesses cursos para o que eu posso aplicar na minha área. Assim como eu fiz cursos em oratória, cursos em escrita, cursos de CorelDRAW, cursos de edição de vídeo. Pô, caramba, claro, edição de vídeo tem a ver com a minha área, sim, mas a conexão que você faz entre as áreas que é o grande segredo. E eu acho que a diferença do analista para o produtor de relatórios é simplesmente essas conexões que ele consegue fazer. Então, poxa, um bom relatório tem uma boa apresentação. Para eu ter uma boa apresentação, eu tenho que ter conceitos de design. Eu preciso entender conceito de psicologia de cores. Eu preciso entender como transmitir minha mensagem. Então, esse conjunto de coisas que a gente passa durante a vida, esse conjunto de vivências também que a gente tem, eu acho que nos faz ser diferente, ser autêntico. O que eu sou hoje, eu venho
de diversas coisas que foram me formando durante a vida e me tornou uma coisa só. Então, assim, diversos cursos que eu fiz, diversas vivências que eu tive, experiências, e não só positivas, também negativas, mas de tudo eu acho que a gente consegue tirar pelo menos um aprendizado e uma aplicação prática, seja ela positiva ou seja, poxa, isso aqui eu sei que eu não posso fazer e não devo fazer. Concordo demais com você. Realmente é algo que eu venho experimentado isso ao longo da minha vida também. E já ouvi isso de vários professores, cursos, que o conhecimento ele está em conseguir fazer conexões entre os pontos que você tem. Realmente fantástico, Daniel. Quero te agradecer pela conversa. Acredito que o nosso ouvinte extraiu muita coisa boa desse papo. E agora nós vamos entrar na outra parte do nosso podcast, que é o momento The Book is on the Ball. Então, pessoal, hoje o meu The Book is on the Ball vai para o pessoal do Futebol Interativo. O Futebol Interativo é uma plataforma que surgiu recentemente com o intuito de espalhar o conhecimento, de gerar um pouco mais de debate no futebol. E eu posso falar deles, principalmente nesse curso de análise de desempenho, porque eu fiz o curso de análise de desempenho do Futebol Interativo. Foi bom para mim ter uma visão geral do que é o trabalho do analista, entender um pouco mais os processos da análise de desempenho. Eu provavelmente não serei um analista de desempenho, mas eu preciso entender todos os contextos, como disse o Daniel, para a gente conseguir aprimorar mais a nossa visão sobre o futebol, principalmente na análise do jogo em si, né? O analista ele tem esse olhar, e mesmo que eu não trabalhe como analista, eu como treinador, preciso melhorar cada vez mais meu processo de análise, a forma de entender o jogo, e isso é um processo de aprendizado diário. E lá no Futebol Interativo também existem outros cursos de outras áreas, mas eu acho importante quem quer caminhar nesse lado, fica aí uma indicação de um curso que vai te dar um panorama geral. Não vai te formar um analista, como o Daniel disse, você precisa pegar esse conhecimento e pôr na prática, mas vai te dar uma visão geral do processo e de como funciona o trabalho de uma análise de desempenho. Agora, Rafael Brito, fala para a gente o que você trouxe, qual que é o seu The Book on the Ball de hoje. Bom, Vitor, então, os meus TBBs de hoje são bem normal dentro da área. O primeiro que eu vou indicar é o Instagram, que chama On The Field Football, que é do Frederico Fortes, que é um cara bem legal. Ele é analista do Atlético Mineiro hoje. E nada contra outros Instagrams que fazem análise e tal, mas eu já fui uma pessoa que acompanhei demais as mídias sociais, olhando análise de time tal, time assado, e eu comecei a ver tanta coisa que eu comecei a achar que eu não entendia mais do jogo. Eu comecei a me questionar, falar, eu não estou entendendo mais nada, porque tem tanto detalhe, tanta coisa, e o Fred, ele traz uma abordagem muito mais simples, mais sucinta, mais clara. Então eu acho que assim ele conseguiu achar ali, pelo menos para mim, o equilíbrio certo ali entre conseguir mostrar o que está sendo realizado no vídeo e conseguir explicar sem ser muito prolixo. Eu acho que o Instagram muito legal, muito direto, e eu indico para quem quer ver o que está acontecendo no meio do futebol e entender também como um analista vê ali um jogo, um analista que está ali dentro da prática, ali dentro de um clube profissional, como que ele enxerga o jogo, que ali é a visão dele. Um outro que eu vou indicar não tem nada a ver com futebol, mas como a gente estava falando de conhecimento, é um episódio 280 do Naruhodô, que fala de como são produzidas as fake news. E a questão dele é porque eu estava ouvindo o episódio e eu comecei a fazer conexões exatamente com o que a gente vê, que são o excesso de informação e muitas vezes, até por hoje a rede social ser tão forte, existe uma coisa que ele cita lá que é a inércia da informação, que é o momento em que você começa você consumiu uma informação e aí você curta, você acha, não, ela está certa, e você não pesquisa mais e você assume aquilo ali como verdade
e muitas vezes não é. E, por fim, ele ainda cita como eles realizam um pouco desse estudo científico, o que é muito legal, porque nada mais é do que produção de conhecimento, e isso serve também para a nossa área, porque isso se realiza também na área da análise de desempenho, se realiza na área do treinamento esportivo. O conhecimento científico, ele faz toda a diferença, pelo menos na minha visão. Então, fica esse episódio, mas quem quiser escutar mais do Naruhodô, é um podcast sensacional. E o meu último TBB é um TBB um pouco diferente, que para mim, como vocês, quem olhou lá a postagem de como que eu acho que se aprende muito de futebol, como eu tenho aprendido muitas vezes, escolhe um material, escolhe aí um texto, um episódio de podcast, um vídeo, e vai conversar, manda para um amigo seu e discute com ele. Que hoje a gente está aqui, estou aqui com o Vitor, estou aqui com o Daniel, e isso é uma coisa que eu faço bastante com os dois, e a gente discute, e para mim é uma forma que eu tenho aprendido bastante. Você sempre tem a liberdade para discordar, a liberdade para conversar. Então, a minha sugestão para você é essa. Às vezes pega outro episódio do Caminho para o Gol, às vezes pega um episódio de outra coisa e conversa. Vocês vão ver como que um bate-papo pode, às vezes, ser muito melhor do que um curso de R$ 500, de 20 horas, que você vai estar lá só sentado ouvindo. Então, esse é meu último TBB, Vitor. Maravilha, é realmente importante a questão das fake news, de como que a gente consegue lidar com a informação nesse episódio que a gente falou tanto de contexto de adaptação, né? Dica importante. Agora, Daniel, fala pra gente qual que é o seu TBB, o que você trouxe pra gente, para o nosso ouvinte, e já deu os seus recados finais. Eu trouxe hoje 4 tipos diferentes de abordagem para quem quiser, e o jeito de abordar a pessoa para entender melhor o futebol. Eu gosto muito e aprendo com livros, então 2 livros sensacionais e que eu vejo muita aplicação na área, mas igual já falei, já citei com conexão, que é o Números do Jogo, que é interessantíssimo de ler. Ele é um livro que eu não acho que você precisa fazer uma leitura, você precisa fazer várias. Em cada contexto, cada vez que você lê esse livro, você vai ter uma visão diferente sobre alguma coisa do jogo, sobre alguma coisa esportiva e também para a sua vida. E o livro do Guardiola, que para mim é um dos livros de cabeceira, porque eu tenho uma leitura dele quase que anual. Eu não paro de ler esse livro, eu sempre tento ler capítulos atrás de capítulos, retorno em outros capítulos e vou aprendendo com cada um dessas abordagens que ele traz. Eu acho que há diversos outros livros também que mostram essa realidade da comissão técnica, e é interessante você entender melhor essas abordagens e sempre tentando exercer. Hoje eu vou ler esse livro com uma visão de treinador, hoje eu vou ler esse livro com visão de analista, hoje como preparador físico. E você entendendo esse contexto e criando conexão para você. Agora, uma outra abordagem também que a gente precisa ter na nossa área em geral, que é bem específica, inclusive, são os cursos de softwares que a gente usa, que eu acho que hoje nós temos diversos cursos, até da própria CBF Academy, de outros lugares que te ensinam a usar Sports Code, Logomatch, diversas outras ferramentas de edição de vídeo, que isso faz um diferencial gigante na nossa vida. Então, a gente precisa aprender a manipular diferentes programas, diferentes sistemas. Então, é necessário. E, por último, para quem gosta de ter uma leitura diferente, digamos assim, esse mundo de mídia digital que a gente tem, eu indico pra caramba o Twitter do Leandro Zago, um treinador que passou pelo Atlético Mineiro. Eu pude trabalhar com ele, pude entender melhor algumas visões que ele tinha e acompanho o Twitter dele. Ele sempre posta diversas coisas nesse Twitter que te fazem pensar, te fazem querer discutir, e é um cara aberto à discussão. Então, eu acho que esses 4 The Books on the Ball nosso vai ajudar a te dar um start, pelo menos,
para você buscar novos livros, para você buscar novas abordagens na área de análise de desempenho, mas eu acho também que você treinador, você auxiliar técnico, você preparador físico, qual seja a sua função dentro ou fora do futebol, você precisa fazer conexões e eu acho que cada coisa que a gente lê vai agregar ainda mais. Mas fica essas 4 indicações aí que eu acho muito boas. Maravilha, Daniel. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela conversa. Acho que foi muito produtivo. Espero que o nosso ouvinte tenha gostado tanto quanto nós, porque com certeza eu vou tirar muita coisa boa desse papo aqui e daqui a gente vai conseguir crescer para muito caminho. Muito obrigado, Rafael. A você que está nos ouvindo, lembre-se de nos seguir nas redes sociais e, como seguindo a dica do Rafael Brito no TBB dele, mande esse episódio para um amigo, para um grupo de amigos, debata, discuta e faça conexões, como o Daniel nos ensinou, porque é assim que a gente constrói um conhecimento. E, claro, interaja com a gente, nosso Instagram, Caminho para o Gol, está ali justamente para isso, para que a gente possa criar essa interação e poder ter essa troca de conhecimentos. Esse é o objetivo do Caminho para o Gol. Então, faça isso, vamos nos conectar, vamos nos debater para que o nosso conhecimento aumente cada dia. Um grande abraço e fique com Deus.